Muito bem, irmãos. Hoje eu quero... Estou esquecendo de algum aviso? Eu estou me reconectando aqui, então eu estou tentando aqui não deixar passar nada sem ser divulgado. Hoje eu vou falar com vocês sobre o tema a resposta de Jesus às dúvidas do líder. As dúvidas. Nós estamos aqui falando com pessoas que buscam a liderança, ou que já são líderes, ou que lideram pelo menos o horário que acorda pela manhã para ir trabalhar. Você lidera esse horário, né? Todo mundo lidera alguma coisa aqui na vida, lidera pelo menos a sua própria vida, né? O horário de acordar, almoçar, as disciplinas de higiene, tudo é liderança. Se a gente faz bem, né, a gente se dá bem na vida. Nós estamos trabalhando aqui para sermos bons naquilo que nós fazemos, na nossa liderança. Irmãos, e a liderança espiritual, a liderança ministerial, a liderança da igreja ou dos ministérios é um desafio. E em alguns momentos isso pode gerar dúvidas. Será que é errado um líder? Será que é errado um crente? Vamos melhorar aqui. Será que é errado um crente ter dúvidas? Ter dúvida. E eu não estou dizendo dúvida a respeito de princípios de fé. Não é isso. Mas eu estou dizendo dúvidas a respeito de decisões. Se devemos fazer aquilo naquele momento, se essa é a atitude correta, se é o caminho a seguir, se é o lugar que eu devo estar e permanecer. Dúvida, se nós formos realmente sinceros, faz parte da nossa rotina de vida. Só mesmo o hipócrita pode dizer, não, eu tenho tantas convicções, eu sou convicto e eu não tenho dúvida nenhuma sobre aquilo que eu tenho a fazer. Não, alguma coisa essa pessoa não está enxergando, está querendo encobrir com a sua hipocrisia. Porque a dúvida faz parte da vida. Semana passada, irmãos, eu estive a semana toda com o meu pai. Meu pai vai fazer 80 anos em maio, e ele mora sozinho. E acompanhando ali, junto com ele, a semana, eles tinha uma tarde assim que estava bem chuvosa, não tinha muito o que fazer, e ele falou assim, olha, quando o dia está assim, a pior coisa é ficar aqui sozinho, ficar sozinho. E isso, ele é um bom pai, sempre foi um bom pai. Isso mexe comigo e coloca dúvidas no meu coração. Fui visitar minha avó. Minha avó vai fazer 99 anos em maio. E ela já está bem... Ela nem está ali direito mais, sabe? Ela está bem fraquinha, bem divagando. Isso coloca dúvidas no meu coração. Será que eu não deveria estar mais ali também? Fui visitar um tio meu. Tirei a semana para a visitação da família, né? Um tio meu que está com câncer muito difícil, muito agressivo. Ele está muito magro, muito frágil. Um tio querido. A minha avó, irmãos, fez o meu parto. Pessoas que me amam e agora estão precisando de mim. Eu sou corintiano por causa do meu tio, Jairo. Ele me levou quando eu tinha 10 anos para assistir Corinthians e São Paulo no Morumbi. O Corinthians perdeu de 2-0. 2 gols de falta do Jorge Mendonça, do Palmeiras. Eu lembro do jogador do Palmeiras. Mas eu sou corintiano mesmo assim. Isso gera dúvida no meu coração.
Às vezes eu fico pensando, será que é para eu estar onde eu estou? Será que o meu tempo já passou? Será que eu não deveria dar mais atenção a essas pessoas que me amam, né? Tem uma história na minha vida? Será que eu já não trabalhei o suficiente? E às vezes me sinto até... não vou falar isso não, mas às vezes é difícil liderar pessoas que não têm, às vezes, devido respeito à minha liderança. Será que não é... Eu fico na dúvida. Essa semana eu cheguei aqui para trabalhar na segunda-feira cheio de dúvida se eu devia continuar ou não. Eu estou abrindo meu coração aqui para vocês entenderem que um líder, ele tem dúvidas. E para onde que a gente deve levar essas dúvidas? Abrir o coração para a rede social, para pessoas. Às vezes você abre o coração para a pessoa vai até tentar te consolar. Não, isso vai passar, né? Não, vai melhorar. Porque não tem palavra para falar. Não tem orientação. Por isso nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para a palavra. É na palavra, é na orientação do Senhor que a gente deve buscar o caminho para tirar essas dúvidas e ter certeza do que a gente deve ou não fazer. Então, o que eu quero falar com vocês hoje é a resposta de Jesus às dúvidas de um líder ou de um crente. E eu quero falar sobre isso baseado em Lucas capítulo 7, verso 18 em diante, que fala assim: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas que estavam acontecendo através do ministério de Jesus. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então, ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Até aí. Pena que Jesus não falou e os pobres ficaram ricos, né? Ele não fala isso no final. Ele fala sobre as boas novas que são pregadas aos pobres. Irmãos, quem pede para os seus discípulos perguntarem para Jesus se ele era aquele que haveria de vir ou se eles deveriam esperar outro é João Batista, aquele que antecede o ministério de Jesus. Vocês conhecem, que prepara as veredas, os caminhos do Senhor, para que ele pudesse estabelecer o seu ministério. E nesse momento aqui, João Batista, ele está preso. E o próprio Jesus, ele dá um testemunho muito poderoso a respeito de João. E ele fala que não há nascido de mulher alguém que é como João, pode ser comparado a João, como um grande profeta, né, da parte de Deus. E aqui a gente já pode ficar tranquilo então, por isso que eu posso abrir meu coração para vocês e falar a respeito das minhas dúvidas. Porque se o próprio João Batista, que é um grande profeta, que antecedeu o ministério de Jesus, ele teve dúvidas,
E ele mesmo batizou Jesus, né? Ele mesmo viu o Espírito Santo descer sobre a vida de Jesus, e ele ouviu ali a declaração de que Jesus era o Filho amado de Deus, em quem Deus tinha prazer. Ele teve dúvidas. Então, eu posso também ter as minhas dúvidas, né? Se é ou se não é, se é esse momento, se não é esse momento, se posso ou se não posso. E ele vai, então, falar, procurar na fonte da revelação que é Jesus. Então a dúvida virá, irmãos. A questão não é se ela vem ou não vem. A dúvida virá. Se não está aí na sua cabeça agora, daqui a pouco ela vem para uma situação ou outra. A questão é, quando a dúvida vier, o que a gente vai fazer? A quem nós vamos recorrer? Aonde nós vamos buscar resposta para isso? E a pergunta aqui mostra que João, ele foi muito sincero, né? Ele estava muito fragilizado, porque o ministério dele foi muito grande. As pessoas saíam da cidade e iam para o deserto para ouvir e para ser batizado por ele. As multidões saíam, as pessoas importantes saíam da cidade e iam buscar, né, João. E agora ele estava preso. Ele não estava participando de tudo aquilo, ele estava fragilizado. E é exatamente nesse momento que a gente está fragilizado emocionalmente por alguma situação, que a gente pode começar a questionar, né? Será que esse é o momento? Será que esse é o lugar? Será que eu devo continuar? Será que é isso mesmo? Será que esse é o ministério? Que esse é o trabalho? Que esse é o caminho? É geralmente no momento da fragilidade, porque quando você está atuando, fazendo, está forte, está na engrenagem, está tudo girando, você nem pensa direito, você só trabalha, só faz, só vai. Mas quando você está frágil, são nas situações assim, dessas que eu relatei, né, quando você vê a fragilidade ao seu redor, é que você pode ficar na dúvida. A dúvida, ela não é o oposto da fé. Ter dúvida, nesse caso, não é a falta de fé. A falta de fé é a hipocrisia. Tipo assim, está ruim, está complicado, está difícil, eu não tenho resposta, mas eu fico na postura. Eu sei de tudo, eu estou firme, eu estou sólido, eu sei resolver, eu sou espiritual, eu sou o líder, eu sei o que eu estou fazendo. Isso é hipocrisia. É fingir alguma coisa que não é. Isso é falta de fé. A dúvida é a gente ter essa fragilidade. Nós somos frágeis e precisamos buscar em Jesus, que é aquele que vai responder às nossas questões, sanar a nossa dúvida e aí nos colocar novamente numa posição de fé. Um líder que nunca questiona, provavelmente nunca está sendo honesto consigo mesmo ou com Deus. O problema não é ter dúvida, é carregar a dúvida sozinho, ao invés de levá-la para Jesus. Então, a gente precisa ter essa liberdade, essa sinceridade, essa coragem, essa simplicidade, essa humildade de levar as nossas dúvidas a Jesus. Amém? A nossa fraqueza deve ser o nosso ponto de encontro. Assim como ele não podia ir, mas ele levou os homens ali para poder falar com o Senhor e levar a sua questão. O que Jesus respondeu? Como que Jesus respondeu? Eles perguntaram, no verso 21,
Diz assim, coloca o 21 aí. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Vamos parar por aí. Eles fizeram a pergunta. Se você for no 20, volta lá no 20. No 20 João Batista mandou perguntar, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Aí no 21, Jesus não responde para eles. Jesus vai para a ação. Ele vai agir. Ele vai implantar o reino. Ele vai mostrar na prática, né, que o reino estava sendo implantado e que ele era aquele que havia de vir, porque ele estava ali, né, curando, libertando, transformando as vidas. O reino estava ativo, o reino estava em prática, o reino estava acontecendo, o reino estava sendo implantado. Então, primeiro ele agiu e mostrou que mesmo que João Batista, nesse momento, não estava podendo participar da implantação do reino, estava nesse momento de fragilidade, de dúvida, o reino estava ativo, estava acontecendo, estava sendo implantado, né? Jesus estava trabalhando ali. E no 21, no 22, aí sim, ele responde. Se não ficou claro no que eu estou fazendo aqui, então, ele respondeu aos mensageiros. Porque às vezes a gente não consegue entender logo de cara, né? Tem que explicar no detalhe. Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Ele dá um relatório do que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Fala para ele que olha as coisas que estão acontecendo. As pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo libertas, as pessoas estão recebendo as boas novas do reino de Deus. Jesus está dizendo, a palavra está agindo, eu estou agindo, eu estou implantando o reino está acontecendo. Irmãos, às vezes nós precisamos de uma palavra, a gente precisa olhar e entender que as coisas estão acontecendo, mesmo que eu não esteja tão ativo assim na minha participação. Tem um pregador chamado Charles Spurgeon, ele é um grande pregador da história do cristianismo, mas ele passou por uma crise, diversas crises de depressão na sua vida. Por diversos momentos na sua vida, por mais que ele fosse um grande pregador cristão, ele enfrentava a depressão. E ele foi aconselhado num tratamento, quando chegasse esse tempo da depressão, esse tempo que ele lutava com a depressão, ele deveria pegar um caderno, guardar esse caderno sempre, e estar relatando tudo aquilo que Deus já havia feito na sua vida e através da sua vida. E ele começava a escrever aquilo que Deus tinha feito, como Deus tinha usado a sua vida, as pessoas que haviam se convertido, os pastores que haviam sido inspirados pela sua vida, as igrejas que se estabeleceram através do seu ministério, tudo aquilo que Deus havia feito na sua própria vida, na sua própria história, na sua própria família. E quando ele começava a ler aquilo, não era porque havia uma emoção, mas é porque a memória dele era ativada, e ele podia entender
aquilo que Deus já havia feito, que Deus estava fazendo, que Deus estava transformando, que Deus era com ele. E quando essa memória era ativada, ele conseguia vencer esses momentos da depressão. Era trazer à memória aquilo que lhe dava esperança. É como se ele dissesse: por que você está abatido, a minha alma? Por que você está entristecida dentro de mim? Lembre-se do Senhor, lembre-se daquilo que Ele fez, dos atos poderosos. Se você está aqui, está em pé, está vivo, está respirando, é porque o Senhor tem abençoado, é porque o Senhor tem cuidado, é porque o Senhor tem sustentado. Essa talvez seja uma boa dica, né, para a gente poder lembrar, trazer à memória que Deus já fez e que Deus continua fazendo. Então, tudo o que Deus havia feito na vida dele, até ali, né, quando ele revia essa lista, ele dizia que a fé voltava. Não por sentimento, porque a fé de sentimento ela é muito volátil, mas por memória. Trazer a memória, a certeza de que Deus faz, de que Deus opera, de que Deus realiza. E eu posso ter a certeza que Ele continua cuidando de mim se eu estou, né, em pé e vivo nessa geração. Amém? Então a primeira coisa aqui é isso, Jesus está mostrando, o reino está sendo implantado. As coisas estão acontecendo. Lembre-se sempre disso. E uma outra coisa, irmãos, muito forte nesse texto, isso é proposital, é que, nesse versículo 22, é que essas pessoas, elas, assim, João Batista, ele era uma exceção das exceções. Ele era filho de sacerdote, então ele tinha direito de vestir a estola sacerdotal, de ministrar no templo, como seu pai fazia, de ter todos os privilégios de vir dessa linhagem sacerdotal. Mas o chamado dele foi totalmente ao contrário, né? Vestir as roupas de pele de camelo, ficar no deserto, ficar num lugar árido, quente, longe dos privilégios que o sacerdote tinha. E dessa vida simples, de exceção, né, ele realizou o seu ministério. Então eu creio que aqui, esse texto, ele encheu os olhos de João Batista, porque para entrar no templo, para alguém poder adorar a Deus no templo, tinha que ser uma pessoa perfeita. Então, para você ter uma ideia, o cego, o aleijado, o leproso, não podia adorar no templo, não podia ter acesso à adoração, não podia entrar naquele ambiente. Jesus está mudando aqui as prioridades. E está dizendo, olha, o evangelho está sendo pregado, as boas novas estão sendo pregado aos pobres. E esses que são exceção, como você foi exceção, eles estão tendo acesso ao reino de Deus. Então eu creio que isso chegou como um alento e um conforto, né, para a vida do João. Isso também precisa nos ensinar, irmãos, né, porque esse é o ministério de Jesus. Dos chamados para fora, dos chamados para exceção, de olhar para aqueles que ninguém gosta de olhar, de socorrer aqueles que ninguém gosta de socorrer. E ele fala, eu não vim, né, para os perfeitos, os santos, mas eu vim para os pecadores, para aqueles que precisam de mim. Então, Jesus coloca esse pessoal aí no centro da sua agenda, né, cuidando daqueles que mais precisavam. E o reino de Deus, ele está acima do meu ministério, está acima do seu ministério, está acima do ministério do João, de todos nós. O reino é de Deus. Jesus está implantando o reino. E a nossa geração vai passar. Às vezes a gente pode ter, assim, como João, né, um pico lá de relevância, mas isso vai acabar.
vai diminuir, como estava acontecendo com ele. Ele continuou preso. Jesus não foi lá soltar João, ele morreu preso. O que ele recebeu só foi uma palavra. João, o reino de Deus está sendo implantado. O reino de Deus está acontecendo. Você teve o seu papel, a sua importância, a sua relevância, seus discípulos, seu trabalho. Vai passar, mas o reino de Deus continua sendo implantado. Isso é muito importante para mim e para você, irmãos. É maior do que nós. E eu tenho pensado muito nisso, porque a gente tenta agarrar tantas coisas, né, na nossa vida, e isso é pura ilusão. Dessa vida a gente não consegue agarrar absolutamente nada. Quando eu abracei meu tio, que eu não pude nem abraçar direito, porque só tinha pele e osso. Tinha medo de abraçá-lo e de machucá-lo. Né? Nada nessa vida a gente consegue agarrar, nada. Nem as pessoas que a gente mais ama, nós não conseguimos agarrar. A única coisa que a gente consegue agarrar para hoje, para amanhã e para sempre é a eternidade com Deus, é o reino de Deus. O reino de Deus é vivo e é a única certeza que a gente consegue agarrar. Um dia a gente mesmo não vai ter mais força para agarrar nada, mas o reino de Deus vai estar agarrado, né, no nosso coração. Então, olha para o que Deus já fez e continua fazendo na nossa vida, através da nossa vida e no meio de nós. E vamos aproveitar e usufruir disso, né, o máximo de tempo que a gente puder. João tinha falado sobre isso, quando ele fala assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Ele mesmo, sendo um grande profeta de Deus, ele tinha profetizado toda essa cena aqui. E o ministério de Jesus estava crescendo, porque é o reino eterno. Ele veio preparar as veredas do Senhor. Ele veio pregar o reino de Deus. E o ministério dele foi diminuindo. Né? Que a gente possa também entender o nosso papel dentro desse processo, para a gente não ficar frustrado, né? E entender que enquanto o Senhor tiver um propósito na nossa vida, nós vamos estar ativo, fazendo, construindo. Como que esta palavra tocou meu coração? Aí quando eu começo a pensar aqui, quantas famílias, quantas pessoas, entendo, irmãos, todos nós dependemos de Deus, mas quantas famílias e quantas pessoas e quantas coisas, de uma certa forma, dependem de eu continuar. Então, enquanto o Senhor tiver um propósito, uma continuidade, e eu servir para alguma coisa, né, no reino de Deus, que Ele permita, né, que eu, que você, que nós possamos ser úteis em suas mãos. E a hora que Ele entender que o nosso tempo acabou, que a gente possa ter tranquilidade. O reino de Deus vai continuar, porque o reino é do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Senhor, nós queremos com humildade compreender o nosso papel. Não queremos ir além daquilo que o Senhor tem para nós. Nos faz, Senhor, nos alegrar quando os mais desfavorecidos são curados, são libertos, são transformados, mesmo que não seja através do nosso ministério. Nos faz nos alegrar quando o seu nome está sendo reconhecido e temido nesta terra. Nos faz, Senhor, entender que é o Senhor, é o teu reino,
é a tua obra, tudo pertence, está nas tuas mãos. É o Senhor quem executa e quem faz. E nós, Senhor, somos coadjuvantes nessa história. Nós queremos apenas ser úteis em tuas mãos, Senhor. Descansar no tempo que pertence ao Senhor. E saber que é o Senhor quem executa todas as coisas. Abençoa, sim, cada um de nós. Dá essa tranquilidade, Senhor. Queremos ser muito sinceros nas nossas dúvidas. Se tem alguém aqui, Senhor, com essas dúvidas, se deve continuar, se deve desistir, se deve ir para a direita, para a esquerda, para um novo caminho. Nós queremos buscar no Senhor as respostas. Fala ao nosso coração. Revela a nós, Senhor, o teu querer. Acima de tudo, revela a nós o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém?